A próxima, a Luciana Oliveira, ela fez uma pergunta interessante. Como eu faço para me engajar, começar a trabalhar dentro da área? Teria que fazer estágio, atuar em várias peças, isto depois de estar completamente formado no curso? E mesmo durante a formação, seja ela prática, seja ela teórica, e isso vai continuar pela sua vida, você precisa assistir muito. Você precisa ler muito. Eu digo que ler é interpretar é ler. Se você tem uma formação que a leitura foi fundamental, na hora que você vai lidar com o texto, terá muito mais amplitude, terá talvez uma segurança maior. Então, quando você não teve essa formação, você precisa correr atrás dela. Agora, é claro que através, você pode começar a olhar, tem estágio sim. Hoje, com as leis de incentivo, uma das contrapartidas é o grupo ou a produção oferecer a possibilidade do estágio. Mas ela não vem até você, é você que tem que ficar atento. Seja no sindicato, seja na cooperativa, seja nos sites específicos sobre teatro, você vai ter sempre isso. E às vezes assistindo uma peça, conversando com o produtor, você pode ter essas aberturas. Não é tão simples, mas são essas as possibilidades. Sim, o estágio ele é fundamental, mas você tem de ir nas escolas. A escola não vai até você nesse sentido. Você sabe de uma produção, você vai até a produção. A produção às vezes não vai até você. Então, a proatividade, nesse caso, ela é fundamental. Bom, eu vou entrar agora, é uma questão um pouco mais pessoal. Como você vê o teatro atual no Brasil, né? A gente está vivendo uma coisa que me preocupa, até inclusive ontem fui assistir a peça Jardim das Cerejeiras, do Grupo Tapa, que está na Aliança Francesa, é um clássico do teatro naturalista. E o Grupo Tapa, eu diria que é um dos mais capacitados para fazer esse tipo de trabalho, dessa dedicação, então é imperdível. Sim, e vale a pena. E uma coisa que eu assisti, achei fantástico a peça, até me fez voltar no tempo, pouco tempo, questões pessoais minhas que aconteceram, mas que a gente sabe, eu me identifiquei com a peça. Sim, mas também... ela está falando de uma decadência. Exatamente. Né? Ela está falando de uma mudança social, política, que vai ocorrer, estava ocorrendo na União Soviética, antiga Rússia, enfim, e que tem uma repercussão. E isso interfere nos pequenos burgueses. Qual é a relação deles com a vida? Qual é a postura e atitude? É de apatia? Vamos esperar para ver no que dá? O que acontece? Então, eles estão perdendo o Jardim das Cerejeiras, estão perdendo a propriedade. Mas eles fizeram alguma coisa para não perder? Esse é o problema. Então, às vezes, novamente, às vezes reclamam. Mas o que eles fizeram? Qual foi a ação que eles empreenderam e que pode não dar certo, mas pelo menos empreenderam? E você vê que é uma total apatia, né? Um total culpar o outro e nunca é você. Então, realmente isso acontece. Então, esse texto, que tem mais de 100 anos, ele ainda dialoga conosco hoje. Ele está falando desse momento. Então, quando você fala do teatro, sempre diz que o teatro está em crise. Né? Desde que me conheço por alguém que faz teatro, que se interessa por teatro, eu escuto, o teatro está em crise. Mas ele está aí sobrevivendo. São Paulo tem uma média nos fins de semana de quase 120 espetáculos adultos e 80 espetáculos infantis. Não é todo local que se encontra isso. Ou seja, aproximadamente 30 mil poltronas durante o fim de semana. É um espaço considerável. Você tem espetáculos muito caros, você tem espetáculos que cobram medianamente, você tem outros muito baratos. Eu poderia citar algumas instituições onde realmente o preço do ingresso é acessível e outros até de graça, mas você tem que procurar. Então, tem público. Geralmente você vê as casas cheias. Então, isso é muito bom. Apesar de não termos uma tradição com o teatro, mas as salas andam cheias. As salas tem sempre gente procurando alguma coisa.
Porque a função do teatro é divertir. Mas diversão não significa simplesmente a comédia. Não, a diversão significa que eu vou lá para dialogar com aquele texto, para tentar entender aquela situação, para chorar numa tragédia, para ficar apavorado num drama, não importa. E rir muito numa comédia, porque aí também tem a crítica. Então, São Paulo oferece isso. Hoje nós temos, por exemplo, muitos musicais e que estão com salas cheias e que são produções que precisam ser fomentadas, sim, como qualquer outra produção, porque ela está empregando muita gente. Então, fala, foi não sei quantos milhões para a produção. Mas e o dinheiro que ela está gerando para o entorno? As caravanas que vêm não sei da onde, então já lá na cidade que está saindo, está gerando trabalho para a empresa de ônibus, para aquele que está formando esse pessoal, trazer esse pessoal até aqui, aí tem um restaurante depois, enfim, tem uma série de coisas. Então, fazer teatro não envolve simplesmente só aquele momento que eu estou no teatro, mas é todo o entorno, é todas as outras situações que estão diretamente ou indiretamente ligadas. E é o que você enxerga, né? O teatro, ele continua, eu diria, vivo, de alguma forma. Sim, eu acho que por mais que a gente tenha hoje a internet, por mais que a gente tenha o cinema, a televisão, com a qualidade técnica quase de cinema, mas estar ao vivo, tanto para o ator quanto para aquele que vem assistir, é diferente, né? Eu não gosto muito da palavra energia, porque eu não quero ser esotérico ou místico, mas é diferente. Aquele momento onde você está tete a tete com o ator, no sentido, ainda que alguns espetáculos tenham a quarta parede, mas faz total diferença. Então, esse momento é de comunhão, né? Esse momento é de um diálogo, ainda que seja só aqui que está acontecendo ou aqui que esteja acontecendo, mas ele é fundamental. Numa sociedade que a gente vive, que cada um está muito centrado no seu umbigo e não vê o outro, e não ouve o outro, e não fala com o outro, o teatro é uma dessas possibilidades onde você tem de falar, onde você tem de ver, onde você tem de ouvir. Então, isso é fundamental. E mais que aquilo, a gente tem que incentivar a busca da leitura, de ir mesmo aos teatros, em espetáculos. Eu brinco, São Paulo é onde tem todos os lugares que você possa imaginar. Tudo. Você tem exposições acontecendo em vários museus e são importantes, várias galerias e são importantes para nos alimentar. Eu digo que alimentar a alma é fundamental, assim como alimentar o corpo no sentido de ter uma boa refeição, de comer e papapá, mas eu preciso também me alimentar de ideias, eu preciso me alimentar do belo, eu preciso me alimentar do grotesco, não importa, mas poder me alimentar de cultura, ela é fundamental, ela é necessária, por mais que alguns digam que não, ou queiram tampar isso, ou queiram acabar com isso, mas é fundamental. Bom, eu vou fazer um rápido bate-bola, em que vier à sua mente em uma palavra, se quiser justificar. E eu que falo tanto... Vamos tentar. Tá. Primeira palavra, vida. Viver. Recriar-te. Comunhão. Direção. Coordenar. E por fim, não menos importante, o teatro. Vida. Acho que tem uma coisa, até vou mandar um abraço pro Ícaro. Eu vou falar uma história. Eu insisto em dizer, mas fui eu culpado. Eu tenho incentivado o Ícaro a busca do teatro, a busca da dublagem. E eu via nele alguma coisa. Foi o lado do produtor, meu lado... Ele foi meu aluno. Sim. E eu lembro bem. A última montagem dele foi comigo, que foi Bodas de Sangue, do Garcia Lorca, e eu escolhi que ele fizesse o noivo, né? Então, talvez a ficha caia depois, mas com certeza esse é um papel, vai marcar a vida dele, assim como esse autor, porque é um realismo com poesia. É falar de uma situação
que a todo momento você vislumbra, ainda que seja uma metáfora naquele caso, mas esse mundo de violência, onde a gente vê o feminicídio e outras coisas acontecendo, ou alguém levando 80 tiros, por exemplo, e não era alguém, era um homem, um pai de família. Essa violência não pode ser banalizada. Mesmo que seja em detrimento, em nome de uma cultura ou qualquer outra coisa, não. Fora qualquer radicalismo, né? Fora qualquer fechar os olhos e perder a humanidade. Então, o teatro traz para a gente a humanidade. O teatro nos faz ver a todo momento que nós devemos e somos seres humanos. Exatamente. Somos seres pensantes. Também. Que enxergamos em maneiras. Mas que eu deixo bem claro para as pessoas. O meu canal ele é aberto para todo mundo. Seja de uma posição ou de outra. A gente tem que estar aberto para todo mundo. Eu acho que democratizar os meios de acesso à informação, à cultura, eles são fundamentais. Eu posso não compactuar, eu posso não concordar, mas é interessante que eu veja, é interessante que eu escute antes de ter um pré-conceito em relação àquilo. Então, a partir do momento que você está aberto para, por mais que aquilo vá contra o que você pensa, mas ao mesmo tempo ele te dá muito mais argumentos até para você ratificar os seus pensamentos. Então é fundamental. Exatamente. Bom, é isso, galera. Só uma questão, não sei, falando agora a questão geek, né, obviamente. Recentemente, Pantera Negra foi ganhando de Oscar pelo, acho que se me recordo, departamento de figurino. E trouxe uma história interessante, né, principalmente a cultura africana. Acho que você já deve ter visto as críticas, não sei se você Sim, viu eu acho que o mundo está aberto, ainda com muitas dificuldades. Eu falei para você sobre a identidade, a busca da identidade, mas ao mesmo tempo a abertura de mercado para trabalhadores, e no caso atores, independente do biotipo, independente do tipo de rosto que a pessoa tem. Então, é muito legal você ver que, ainda que o Oscar não seja o meu ideal, eu gosto muito mais de Cannes, ou Veneza, enfim, Berlim, mas é interessante você ver que há um crescimento de produções voltadas para, especificamente e ao mesmo tempo, para esse outro universo, que é igual. Então, eu acho que não... por que Hamlet não pode ser um negro? Por que Hamlet não pode ser um japonês? Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu sei que há uma resistência grande, mas nós temos que procurar trabalhar isso. Então, o próprio Peter Brook, há muitos anos atrás, montou um Hamlet, onde o Hamlet era um negro. E era maravilhoso. Não preciso ter os olhos azuis ou verdes, ou ser loiro para fazer esse Hamlet. Então, infelizmente, a coisa tem sido step by step, né? Passo a passo. Acho que vai demorar um pouco ainda para que se perca isso, mas gradativamente a gente está tendo isso. Eu torço para que eu ainda veja um equilíbrio muito maior do que há hoje. Então, quando você vê um Spike Lee ou outros diretores conseguindo o seu espaço e lutando pelo seu espaço, isso é muito legal. Mas como os outros também devem procurar. Agora, é claro que nesse momento é interessante perceber que o mercado está tendo, entre aspas, uma abertura maior. Deveria ser muito maior. É isso mesmo. Bom, agora sim. Galera, vão lá, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem lá no Padrim, que isso é muito importante, poder estar continuando trazendo conteúdos maravilhosos como este. E mais uma vez, Samir, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Como eu disse anteriormente, é sempre bom conversar, é sempre bom dialogar. E aqui nós fizemos um diálogo, coisa tão necessária na nossa sociedade, coisa que está se tornando cada vez mais rara. Então, ter essa oportunidade de conversar foi maravilhoso. E espero poder ter ajudado vocês. Quem está querendo mesmo, como diz um amigo meu, só vai. Arrisca. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. O teatro
eu tenho aprendido muito mais coisas que eu falo, vão à busca, como dizia Fadoli Costa, outro mentor, vão à busca da sua felicidade, vão à busca do que realmente vocês querem para a vida de vocês. Mas lembre-se, procurem assistir teatro, procurem ouvir mais, ter essa sensibilidade. E também, vou deixar aqui no card e aqui embaixo, os links citados, inclusive o link da Escola Recriarte. Quem quiser conferir mais, conhecer mais a escola, eu recomendo mesmo. Venham aqui, conhecer, se tornar na aluno. Rua Fradique Coutinho, 994, o telefone é o 30 34 5598. Já estamos aqui há mais de aproximadamente 40 anos, então, certo know-how eu diria que a gente tem, e para continuar existindo é porque alguma coisa boa proporcionamos aos alunos, à sociedade. Venham. Exatamente. E brinco, São Paulo tem as melhores escolas de teatro do país. E vale a pena vocês estarem conferindo. Legal, eu concordo, nós temos muitas boas escolas, temos também em outros estados, com certeza, mas talvez pelo próprio número da procura e o tamanho da cidade, a gente acaba tendo muito mais. Mas você encontra boas escolas pelo Brasil afora também. Maravilha. Então é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima. Opa, tudo bem? Só uma errata importante e necessária ter que fazer neste vídeo. Também eu quero agradecer à Recriarte por conceder o espaço cedido para poder estar gravando e fazendo essa entrevista. No vídeo eu esqueci de poder estar falando sobre isso e mais uma vez eu peço desculpas à Recriarte e quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada.